Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Temos motivos de sobra para agradecer a Papai Deus por tudo o que Ele já fez em nossas vidas. Abba, Pai, vamos louvar. Me sobram motivos para agradecer. Às vezes me faltam palavras para poder expressar todo o bem e o amor que habitam em meu ser. Teu evangelho de graça, Senhor. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu reino contigo, aprendi a desfrutar tudo que já nos deste de mão. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu reino contigo, aprendi a desfrutar tudo que já nos deste de mão. Todos os dias me renova teu amor, tua palavra que é o poder de Deus. Completo estou em ti, Senhor, contigo sou Abba, Pai. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu reino contigo, aprendi a desfrutar tudo que já nos deste de mão. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu reino contigo, aprendi a desfrutar tudo que já nos deste de mão. Em minha vida é teu amor, liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu reino contigo, aprendi a desfrutar tudo que já nos deste de antemão. De antemão. Somente Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e reina pela eternidade. Abba, Pai, vamos louvar. Sem medo nem flutuar. És o mesmo de ontem, reinas pela eternidade. E com tua graça em minha boca quero te louvar. Tu soberano e imortal, digno de glória e majestade. Somente tu, Jesus Cristo, és o Senhor. Toda nação proclamará e toda língua confessará que só tu, Jesus Cristo,
Tu és o Senhor. Com tua graça em minha boca, quero te louvar, no soberano imortal, digno de glória e majestade. Somente tu, Jesus Cristo, és o Senhor. Toda nação proclamará e toda língua confessará. Só tu, Jesus Cristo, és o Senhor. Oh, 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 és o Senhor. Oh, 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 nós somos a igreja, a amada, a esposa. Abba, Pai, nação santa, vamos louvar. Somos amadas de Cristo. Um apostolado, no qual nos gerou, servindo com a mente, com graça, nosso Deus. Somos linhagem eleita, somos a celestial Sião, aqui com uma só oferta nos chamou e santificou. Tua escolhida, tua ataviada, a esposa do Senhor. Somos aqui, Joel profetizou, povo como este jamais existiu. Nação santa que seus lábios emanam vida, edificada pelo Senhor, porque somos a igreja do Senhor. Aqui confessa grande transformação. Nação santa que seus lábios emanam vida, aqui proclama a uma só voz: Jesus Cristo é Deus. Somos amadas de Cristo. Somos o governo de Deus, sob um apostolado, no qual nos gerou, servindo com a mente, com graça, nosso Deus. Somos linhagem eleita, somos a celestial Sião, aqui com uma só
vida tua ataviada, a esposa do Senhor. Somos aqui, sou eu profetizou, povo como esse jamais existiu. Nação santa que em seus lábios emana vida, edificada pelo Senhor, porque somos a igreja do Senhor. Aqui completa a grande transformação. Nação santa que em seus lábios emana vida, aqui proclama a uma só voz: Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Diga comigo: Pai maravilhoso, te agradeço por me escolher e iluminar os olhos de meu entendimento. Hoje posso entender a tua boa vontade para cada um de nós. Obrigado, meu Pai, Jesus Cristo, Senhor de senhores. Te louvo, agradecido porque hoje posso reinar em vida através desse Evangelho. Abba, Pai. Que lindo! Jesus Cristo é Deus. Não há outro Deus fora de Jesus Cristo. O nome que é sobre todo nome. Não existe nome igual, não é? Porque ele é o primogênito entre muitos irmãos, e esses irmãos somos nós. A igreja de Cristo, espalhada pelo mundo todo, os eleitos do Senhor, da qual nós fazemos parte, a família da fé, a igreja, a cidade do Deus vivo. Diga: eu faço parte da família da fé, da cidade do Deus vivo. Essa é a sua morada, a cidade do Deus vivo. Onde está essa cidade? Ela já está em cada um de nós, porque Cristo vive em mim. Cristo não está no barquinho mais hoje, ele está em mim, em você, em cada um dos seus eleitos. O Espírito de Deus, que não é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus, que está em parte em cada um de nós. Deus se dividiu no Espírito de Deus para morar em cada um de nós. Isso aí é um milagre tremendo, é algo fantástico, maravilhoso. E por isso, seja muito bem-vindo a mais esta reunião da família da fé. A família que ama o Senhor, e o Senhor ama esta família e já a amou desde antes da fundação do mundo. Por isso estamos aqui felizes, reinando em vida sobre toda e qualquer situação. Damos graças a Deus e diga: a vida do Senhor, ressuscitado, se manifesta em meu corpo, que ainda é mortal, mas eu não recebo enfermidade, não tem gripe para mim, não tem doença, não tem problema no pulmão, no coração, no rim, no fígado, não, eu estou saudável. Cristo vive em mim e Ele tem um propósito em minha vida. O Senhor me cura porque Ele tem um propósito em minha vida. Ele quer te ver saudável, Ele quer que você glorifique a Ele em todo o tempo. E a carne, quando se manifesta, a gente declara que ela não tem vez na nossa vida. Não tem vez, a carne não tem vez para nós, ela já passou. Na verdade, a carne já passou. O que acontece é que a gente ainda a vê por aí, né? Mas o Senhor já nos vê sem esta carne. Sabia disso?
o Senhor já te vê apenas, exclusivamente em espírito. Esta é a nossa ministração em todas as redes sociais que estão aí na sua tela. A ministração da palavra do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça também conhecido tecnicamente, podemos dizer assim, biblicamente, como o Evangelho da incircuncisão. E para definir melhor o que é o Evangelho da circuncisão, da incircuncisão, é o Evangelho para o Espírito. Se você é um espírito perfeito, então você é um eleito de Deus. Se você é um eleito de Deus, o Evangelho para você não é a lei de Moisés, é o Evangelho do Novo Pacto, do Novo Testamento, que começa em Romanos e termina em Hebreus. E o restante você lê, desfruta e avalia e analisa com a lente do apóstolo Paulo. Então aí estão todas as nossas redes sociais, não precisa ficar falando, porque está aí na sua tela, o que importa é que você acesse. E a fé é pelo ouvir, o Espírito não precisa necessariamente ver. Claro, vocês estão me vendo, eu preciso ministrar aqui, então a gente tem que se reunir presencialmente, né, aos domingos, a cada 15 dias, excepcionalmente estas 2 próximas semanas, isto não vai acontecer por conta de dia 13, este salão estará ocupado, e no dia 20 de abril haverá a celebração da Páscoa, a tradição religiosa, e também estará ocupado, este local estará fechado. Então, nós te convidamos desde já, preste bem atenção, para o dia 27 de abril. Estamos juntos aqui novamente, neste mesmo horário, neste mesmo endereço que nos foi outorgado pela cobertura dos anjos, está agora aqui a nosso serviço. Espero que estejam gostando deste espaço, né? Nosso áudio está muito bom aqui, graças a Deus por isso. E declaro que você que está assistindo também, de repente, pela quarta-feira agora, próxima, né? Você que está nos assistindo pela internet, pelo canal do YouTube, Crescendo em Graça Brasil Oficial, estaremos ali às 20 horas, levando esta mesma palavra, com esta mesma reunião, para vocês desfrutar conosco. E se prepare, já ponha na sua agenda aí o dia 27 de abril para você estar conosco. Bom, retomando, é muito importante a gente mencionar que os abençoados que estão aqui hoje, a maioria são de fora de São Paulo. No domingo, há 2 semanas atrás, nós recebemos aqui Belo Horizonte. E hoje estamos recebendo aqui Boituva, abençoada Edneide, o abençoado Wilson, 2 cooperadores desse ministério já há muitos e muitos e muitos anos, e que estão lá em Boituva, pertinho de nós ali, pertinho de Pereira, onde a gente mora lá, tá bom? É isso. Não vou falar mais dos abençoados João, porque eu sempre falo de Sorocaba, abençoada Rosângela, abençoada Rayane, são de Campinas, tem mais abençoada lá em Campinas. E, olha, eu tenho certeza que tem mais eleitos em Sorocaba, tem mais eleitos em vários lugares, até em Pereira deve ter eleito lá também, com certeza, além de nós. Então, a palavra está correndo, verdade? Para todos os lugares possíveis e prováveis, e nós estaremos no dia 20, estaremos em Londrina, no Paraná, com a congregação de lá, com a amada de Londrina, que está nos aguardando lá. Vamos para lá dia 18, e ficaremos lá até quando o Senhor quiser, provavelmente até o dia 20, é o Senhor que guia os nossos passos, né? Nessas caminhadas e nessas viagens para que a palavra corra. Dito tudo isto, nós vamos então imediatamente semear. Eu não vi ele ali. Estou vendo agora. Eu acabei de abraçar ele. Olha, o que acontece é o seguinte, eu não vou falar que é a idade, porque não é, nós todos somos jovens aqui e tudo está bem. É que eu falei de vários abençoados de outros estados e fiquei pensando no estado de Minas Gerais e Londrina, esqueci do estado de São Paulo, o abençoado José Luiz, ele tem uma particularidade muito especial com a gente. Eu morei em Santos, depois de ter nascido lá, evidentemente, e vivido muito tempo fora de lá, voltamos para lá. E quando voltamos para lá, nós começamos a compartilhar com algumas pessoas e nos reencontramos lá, depois de muitos anos, de eu ter sido
pastor, entre aspas, lá no sistema religioso, e ele foi salvo por esta graça. O abençoado José Luiz, que está aqui conosco, ele é de São Vicente, Baixada Santista, e ele recebeu esta graça. E ele vive sozinho lá em São Vicente, sozinho, olha só que coisa tremenda, com os anjos cuidando dele o tempo todo. E hoje ele sabe, ele falou para mim agora há pouco, eu estou com uma mentira aqui, mas isso aqui já não me pertence mais, isso é linguagem da graça, não é? Você não tem nada, você está curado, completamente feliz e saudável e próspero, eu declaro isso também na sua vida. E uma forte saudação a todos vocês abençoados que estão aqui. Muito feliz por estar aqui. Abençoado José Luiz, perfeito, receba infinitamente mais. Agora vamos semear sim, de fato. Semear. Semear significa colaborar neste momento financeiramente. Existem várias formas de semear. Você semeia falando, você semeia através do WhatsApp, enviando mísseis. Sabe enviar míssil pelo WhatsApp? Mísseis. Vai parar na Rússia, na China, vai longe. Vai para onde você quiser. A tecnologia, né? Você envia uma palavra dizendo, você é um Deus. A pessoa diz, que absurdo, isso é uma heresia tremenda. Não, você é um Deus. Por quê? Porque um filho de Deus, ele não é homem. Deus não gera homens. Deus gera deuses. Deus gera reis, senhores nesta terra, senhoras nesta terra. Então, graças a Deus por esse entendimento, graças ao Senhor por isso. Nesse espírito nós vamos semear imediatamente, fazer a palavra correr semeando. Você que já recebeu aí o seu envelope, o que já enviou por Wi-Fi, já enviou por tecnologia, por Pix, ou da forma possível e provável, você que está quarta-feira também, eu quero enviar o Pix na quarta-feira, fica à vontade. O dia que você quiser, está tudo disponível aí. Tá bom? A tecnologia a nosso favor. Vamos ficar de pé e vamos confessar o que nós vamos fazer aqui agora. O que nós vamos fazer aqui agora? Diga, eu vou semear, porque sei que vou colher. Porque tudo que se semeia, se colhe. E eu planto coisas boas. Vou semear agora parte da minha finança e vou colher mais finança. Vou colher saúde, vou colher prosperidade, amor, muito amor. Papai, glória a Deus por isso, venha com gozo semear e diga, planto e vou colher. E vamos a Carla Gonçalves com um vídeo de semeadura, um vídeo muito especial, que foi semeado também pelo nosso amado Adilson. Guardando a unidade, com a alma pura, consciência limpa, com a manhã segura. Barros na carne, mas nos olhos tesouros. No espírito escondidos, amores e outros louros. Sem condenação, salvos na eternidade. Antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do espírito em transformação. Uma jornada calma, sem hesitação. Atravessando mares de dúvidas e temores, abraçamos o que é eterno, resistindo às dores, enraizados na fé, que nunca vacila. Na unidade do espírito a vida brilha. Sem condenação, salvos na eternidade. Antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do espírito em transformação. Uma jornada calma, sem hesitação. Coração sereno, livre pra amar.
barreiras que possam nos separar. No passo do jazz, dançando na luz, a união nos releva, nosso guiar é Jesus. Sem condenação, salvos na eternidade. Antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do Espírito em transformação. Uma jornada calma, sem hesitação. Sem condenação, salvos na eternidade. Antes do mundo ser mundo, nossa realidade. Unidade do Espírito em transformação. Uma jornada calma, sem hesitação. Que lindo, né? Glória a Deus por essa ministração, mais uma vez. Um aplauso, né, abençoados? É maravilhoso. Isso aí é dedicação. Quando a gente se dedica, a gente faz o que tem que ser feito. Tem que haver dedicação. Tem que haver ensaio, tem que haver cuidado, tem que haver zelo. E é muito importante, nós louvamos a Deus pela vida da Carla, que teve esse zelo de preparar esse clipe maravilhoso para a glória do Senhor, e nós estamos felizes por isso também. E cada vez mais haja em sua vida essa disposição, esse tempo separado para fazer a palavra correr através dos louvores também. Depoimentos. Entrevistas. A palavra da graça alcançando vidas. No domingo, dia 23 de março, recebemos em São Paulo duas amadas, a abençoada Josi e a abençoada Zelenir, da família da fé que residem em Belo Horizonte. E veja só o que elas declararam em compartilhamento pelo WhatsApp. Ó, abençoada, melhor dia. Não, minha filha, eu tô admirada com a agilidade dos anjos, minha filha. A gente assistiu a última reunião, tipo assim, não deu nem tempo de faltar uma para arrumar o outro salão. Nó, é a cobertura tremenda. Neste último domingo, 6 de abril, recebemos também o casal Wilson e Edneide, colaboradores desde Boituva, São Paulo. E observem o que disse a abençoada Edneide através do WhatsApp. Recebemos suas palavras como um exemplo e estímulo para nós aqui em São Paulo, como em Duque de Caxias também. O forte desejo destes amados é de seguir congregando em todo o tempo possível, o que unanimemente aplaudimos, desejando que a cobertura angelical lhes prepare este objetivo. Recebam sem limites por seus depoimentos. Depoimentos. Entrevistas. A palavra da graça alcançando vidas. Nós temos o privilégio de ter ouvido o nosso apóstolo José Luiz de Jesus por muitos anos. E uma das pérolas preciosas que ele nos deixou foi esse tema que está diante de vocês aí. Tema do ano de 1998, já faz um tempinho, né?
quase 30 anos, quase 30 anos caminhando por aí. E ele tem por título A Glória dos Eleitos. Olha, atente bastante. Nós vamos ter vários versos aqui, muitos compartilhamentos de informação para que você possa compreender a grandeza desse tema aqui. O apóstolo Paulo registrou o seguinte em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Porque nossa glória, Paulo disse aos Coríntios, a glória dos eleitos é esta, 2 pontos. O testemunho de nossa consciência. Qual é a glória dos eleitos? Pronto, o testemunho de sua consciência. Eu sou um eleito e a minha glória, ou seja, o meu orgulho, se é que eu posso dizer assim, não é me orgulhar em mim, mas é orgulhar-me na consciência que está hoje limpa. Né? O testemunho de nossa consciência que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, senão com a graça de Deus, nos temos conduzido no mundo e muito mais convosco. Ou seja, a nossa consciência hoje, ela não vive em função do que eu penso, do que eu acho e do que eu creio. A nossa consciência, a minha consciência hoje, ela vive em função da sabedoria de Deus que está imputada em meu espírito. E é por isso que eu posso viver com liberdade. Quando vamos a Hebreus, capítulo 10, versos 1 e 2, fica mais claro ainda qual é o testemunho de nossa consciência. Agora você vai ver aqui do que Paulo estava falando aqui. Porque a lei, que lei? A lei de Moisés, a lei dos judeus, tendo a sombra dos bens vindouros. É bem importante que nós entendamos que a lei, ela vivia nas sombras. O que é uma sombra? Eu estou aqui, ó. Não tem muita luz, mas se tivesse uma luz aqui, você olha para a sua sombra sentado aí, a sua sombra não projeta a sua realidade. A minha está aqui atrás? Está. Não projeta a realidade. Ela projeta apenas uma sombra. A lei, tendo a sombra dos bens que viriam, e não a imagem real das coisas, ela nunca pôde e nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, fazer perfeitos aos que se aproximam. No próximo dia 20, 19, 18, vai haver mais uma comemoração da sombra, que é a Páscoa. A Páscoa é uma comemoração sombria. Por quê? Porque ela simplesmente vai lembrar que Cristo morreu e ressuscitou. E no meio de tudo isso tem muita religiosidade. Isso não produz, você vai ver o texto agora, isso não produz nada de novo na vida de ninguém. Por isso está escrito aqui, ó. Ela nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, fazer perfeitos aos que se aproximam. De outra maneira, ou seja, se a lei pudesse aperfeiçoar, cessariam de oferecer-se os sacrifícios, pois os que tributam este culto, uma vez limpos pela lei, jamais teriam consciência de pecado. Se a lei pudesse eliminar o sacrifício de todo mundo, Jesus não precisaria ter vindo para ser o último sacrifício. E mesmo ele vindo e dando-se em sacrifício por todos os eleitos, hoje você vai pelas congregações no Brasil e no mundo inteiro e você vê pessoas que continuam fazendo o quê? Sacrifícios. Mas ele já não fez? Fez. Ele fez para que eu soubesse como é que se faz sacrifício? Não. Ele fez para que eu não precise mais fazer sacrifício nenhum. E quando se fala de sacrifício, está se falando de batismos em água, está se falando de
Jejum, será que jejum é sacrifício? Claro, ficar sem comer é um sacrifício. Existe o jejum intermitente, que é um problema fisiológico, é uma outra história. Está se falando do jejum religioso, né? Então, quando você é iluminado por Cristo para entender a palavra do Evangelho que Paulo apresenta, sua consciência passa a desfrutar de um repouso. Sim ou não? Quando você é iluminado por Cristo, eu fui há quase 30 anos atrás, o que aconteceu em nossas mentes em relação aos sacrifícios e às obras religiosas? Deixaram de existir e eu passei a repousar dessas coisas. Você também. A sua consciência passa a desfrutar do repouso quanto à necessidade de praticar ritos religiosos. O que significa isso? Eu estou aqui hoje porque é um dia religioso? Não. Estou aqui porque eu quero estar com a família da fé. Quero compartilhar com a família da fé. Você, quando faz uma oração hoje, você diz a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados? Não, porque o Senhor na cruz, Ele tirou o pecado de cada um de nós. Então, quando eu oro ao Senhor hoje, eu oro uma oração de gratidão. Eu agradeço a Ele pelo que eu sou, pelo que eu vivo, pelo que eu tenho, por tudo que eu sou e que eu tenho. Então, eu posso dizer o seguinte: eu saio da sombra. Quando eu saio da lei, você sai da sombra e entra à luz. Onde você está hoje? Não é porque não é essa luz aqui que nós estamos falando. É a luz do entendimento do Evangelho. Quando você sai da lei e deixa a lei, você passa a entender. A luz te ilumina para você entender a sabedoria de Deus. Tem pessoas hoje que dizem assim: eu quero saber qual é a vontade de Deus em minha vida. Olhe para dentro de você mesmo que você vai descobrir qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, Deus está em você. Deus não está ao seu lado por aí, Ele está dentro de você. Se Deus está dentro de você, como é que você pode dizer que não conhece a vontade de Deus, se Ele está em você? O que acontece é que muitas vezes Ele está em você desativado, como um cartão que você usa, você carrega ele no bolso, mas se você não puser a senha dele ali na hora de sacar o dinheiro ou fazer uma operação, você não consegue porque você não conhece a senha. E a senha sua, no seu espírito, é Cristo, está dentro de você e Ele está aí para iluminar o teu entendimento. Então, quando você sai da sombra e entra à luz, você deixa de se olhar em carne e passa a se ver em espírito. E em espírito você se vê como? Perfeito. E algo perfeito, ou alguém perfeito, é também alguém completo. Significa que Deus te criou em espírito antes da fundação do mundo e você não precisa de mais nada. Isso é estar completo e perfeito em Cristo. Ah, eu não preciso de mais nada? Não. Nesse sentido, não. Se Deus é perfeito, você se vê perfeito. Se Deus é limpo, como é que você pode estar sujo? Não, porque Ele está dentro de você, então você tem que se ver limpo. Se Deus é justo, você se vê justificado também. Se Deus está sentado em lugares celestiais, que é o que Paulo diz lá em Efésios, assentados com Cristo em lugares celestiais, você também está sentado com Cristo em lugares celestiais. Então você passa a se ver como um Deus. Eu não estou aqui dando uma de arrogante, não. Deus não é arrogante, Ele simplesmente é Deus. E eu também não sou, nem você é, nem os filhos de Deus são arrogantes. Eles simplesmente têm que entender que eles são deuses. D minúsculo, claro que sim, um Deus minúsculo. Um Deus humilde. Sem arrogância de pensar que seu mérito, eu não sou um Deus porque eu alcancei a divindade. Eu sou um Deus porque Deus me fez divino quando Ele me criou. E Ele me criou em espírito, é a natureza espiritual que está valendo aí. Então, cumprir obras religiosas não me tornam Deus.
Pelo contrário, me torna um escravo dos homens. Mas crer que eu sou um Deus é muito importante para você saber que sai pela sua boca. Tem que ser aquilo que nós louvamos agora há pouco. Somos a amada de Cristo. Lembra desse louvor que nós fizemos aqui agora? Eu sou amada de Cristo, então eu sou a esposa de Cristo. Claro, aí não há sexo masculino ou feminino. A esposa de Cristo é a igreja, que é composta por espíritos e não por homens e mulheres. Moisés, Abraão, Davi e todos os demais que viveram antes da cruz não foram aperfeiçoados. O único que foi aperfeiçoado foi Cristo. Quando ele cumpriu a lei de Moisés e foi oferecido como o último cordeiro para Deus. O único que foi aperfeiçoado foi Cristo. Depois que ele cumpriu a lei de Moisés e morreu na cruz e ressuscitou, ele foi aperfeiçoado. E aí ele pôde aperfeiçoar os demais que foram feitos à sua própria imagem. Olha, veja, isso é muito interessante. Estamos falando aqui da glória dos eleitos. Eu sou um eleito porque Cristo me elegeu. Ok? Você foi sacado da sombra. Quando você sai da sombra, você sai da imagem distorcida que você tinha de si mesmo para a luz que é a imagem real. Alô, isso aqui é muito importante. Quando você estava na sombra, você achava que tinha que ajoelhar para falar com Deus, orar pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, que você tinha que clamar ao Senhor para que Ele te livrasse do diabo, né, do pecado, do mal, da maldade. E quando você vem para a luz, você descobre que você já está morto ao pecado, que você já está perfeito em Cristo, que você já é abençoado com todas as bênçãos. Diga glória, diga agora 3 coisas muito importantes que você vai precisar dizer aqui agora. Minha glória é minha consciência. Diga isso. A consciência da mente de Cristo em mim. Que me diz que já estou limpo, que estou perfeito, que já estou justificado, que já estou santificado, que passei da morte à vida, que estou livre do diabo. Tanto do diabo de fora, quanto do diabo pessoal, o personal devil. Diabo pessoal de cada um de nós, que somos nós mesmos em carne. Veja o que diz Hebreus 10:14, no mesmo contexto do que nós estamos lendo aqui. Hebreus 10:14. Porque com quantas ofertas Jesus precisou fazer para aperfeiçoar para sempre aos santificados? Uma. Que oferta ele fez? A dele mesmo. Ele deu a si mesmo como oferta. Você já imaginou eu tentar, depois que Cristo se deu a si mesmo como oferta, eu ir lá fazer a minha? Não tem nexo, isso não tem sentido. As pessoas, especialmente os religiosos, têm medo de declarar: eu sou um Deus, porque olham para a sua carne. Se você olhar para a sua carne, misericórdia, Senhor, não dá, né? Não dá. São governados pelo que veem e ouvem em sua carne. Você ouvir uma pregação religiosa, de qualquer denominação que for, não importa. Você vai estar sempre submetido a: eu preciso orar ao Senhor, hoje é dia daquilo, amanhã é dia de outra coisa. Sempre submetido e escravizado a um sistema que te leva a fazer coisas religiosas. E o verso 15 diz assim: e nos testifica o próprio Espírito Santo, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor,
Que dias são aqueles que ele disse depois daqueles dias? Dias da lei. A lei de Moisés, ela escravizava as pessoas a toda hora ter que fazer sacrifícios. E o Senhor está dizendo aqui através de Paulo que este é o pacto, novo pacto que farei com eles depois daqueles dias de escravidão da lei, diz o Senhor. Porei minhas leis em seus corações. Ué, mas que interessante, a lei de Moisés não era a lei de Deus? Como que agora ele diz, porei minhas leis em seus corações? A lei de Moisés era de Moisés mesmo. Deus teve que dar a Moisés para que o povo, por um tempo, tivesse um governo. Um governo onde tinha que ter 613 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. É assim que se vive debaixo de lei. Você já conhece a lei CLT, a lei do trânsito, em qualquer cidade, em qualquer lugar. Lá tem, pode fazer isso e não pode fazer isso. A lei do povo judeu era nessa base. Eu pergunto a você agora, abençoado e abençoada com todas as bênçãos, você que está pela internet ou que está presencialmente aqui, já conhecem melhor. Praticamente tudo. Você é governado por qual lei hoje em dia? Vamos lá agora. O Senhor disse, porei minhas leis em seus corações, mentes, e em suas mentes as escreverei. Por qual lei você vive hoje? Pela lei que está em tua mente, que é a lei de Deus em tua mente. Ah, eu não conheço, que mente é essa? A mente de Cristo, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo, para viver não debaixo de escravidão de sistema religioso, mas para viver debaixo da lei de Deus. Por isso que ele disse, porei minhas leis em seus corações e em suas mentes escreverei. Porque naquele tempo, a lei de Deus não estava ainda em vigor. Ela se tornou em vigor depois que Cristo ressuscitou e depois que Paulo veio aclarar. E o verso 18, e o verso 17 diz assim, acrescenta, nunca mais me lembrarei de seus pecados e transgressões. Deus disse. Por quê? Porque no tempo da lei, Deus tinha que lembrar do pecado do povo. A pessoa orava a Deus e Deus dizia, você tem que compra um passarinho lá e vai lá no templo para oferecer sacrifício, que você pecou diante de mim. Estava devendo para Deus sempre. Mas a partir do momento que Cristo ressuscitou, nunca mais me lembrarei de seus pecados e transgressões. Quem é que lembra de pecados hoje em dia? Será que você consegue imaginar alguém que lembra de pecados hoje em dia? Eu pergunto assim, a qual congregação você pertence? Eu pertenço àquela congregação famosa, poderosa, aquela congregação fortíssima, cheia de gente lá dentro. E o que o pastor, o pregador, o bispo, apóstolo, seja lá quem for, fala lá? Venha à frente quem está em pecado, vamos orar a Deus pedindo perdão pelo seu pecado. O pastor pede para você ir à frente. E Deus disse o quê? Que neste pacto de graça em que você vive hoje, ele nunca mais se lembraria dos seus pecados e transgressões. Deus não lembra, mas o pastor, o bispo, o apóstolo lembra. Verso 18. Pois onde há remissão, mais claro do que isso, o galo já cantou há muito tempo. Pois onde há remissão destes pecados e transgressões, não há mais oferta pelo pecado. Cristo na cruz ressuscitou, tirou o pecado da terra, e hoje as pessoas ficam pedindo perdão pelos seus pecados. É como se Cristo não tivesse feito nada. Isto vai acontecer exatamente daqui a 2 semanas. O mundo vai voltar, o mundo ocidental, vai comemorar a celebração da morte de Cristo. De novo, sábado, morte, outra vez, ressurreição. Eu não preciso de dias santos para isso. Eu creio nesse Senhor e creio no que Ele fez o tempo todo, 24 horas por dia. E por que o texto diz no verso 18 que não há mais oferta pelo pecado, abençoados e abençoadas com todas as bênçãos? Porque não tem pecado, como é que vai ter oferta por uma coisa que não existe?
Mas como não tem pecado? Você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu fiz no verão passado e nem nesse. Esse acabou há pouco tempo atrás. Não interessa o que você fez no verão desse último ano de 2024. O que interessa é que não há mais pecado. O que existe são obras da carne que você faz, e estas obras da carne, por pior que sejam, não podem afastar você de Deus se você é um eleito. Agora, se você não sabe disso, você continua fazendo isso achando que é pecado. Você só vai colher as consequências disso, e colhe mesmo, para valer. Em alguns casos, colhe feio. Porque Deus está te disciplinando. Cristo tirou o pecado para sempre. Sempre é sempre. Deus fez com que sua própria memória a respeito de pecados desaparecesse. Deus apagou da sua memória o pecado que existia antes para você. Tua maior glória é ficar fazendo sacrifícios e cumprindo rituais, ou crer que você já está sentado em lugares celestiais com Cristo? Qual é a tua maior glória? A tua maior glória você acha que é, agora eu vou aqui porque hoje tem celebração de tal coisa. Você acha que a tua maior glória é celebrar uma santa ceia? É participar de uma santa ceia recheada de carnalidade? Ou a tua glória é dizer, já estou assentado em lugares celestiais com Cristo, porque Ele me assentou em lugares celestiais? Esta é a tua glória. E isso deve te levar a uma boa consciência, viver com a consciência limpa, todos os dias da tua vida. Vamos a Hebreus 6,4. Porque é impossível, não é difícil não. Impossível é mais que difícil. Impossível é impossível. É impossível que os que uma vez foram iluminados. Você já foi iluminado? Não é para entender que Jesus morreu na cruz e te salvou. Isso aí muita gente já foi iluminada para entender isso. É daí para frente. Tem gente que, não, porque eu creio no Senhor, eu amo Jesus de todo o meu coração. Pronto, Ele ressuscitou, vou comemorar a Páscoa. Domingo da ressurreição. Na segunda-feira, o que acontece? Senhor, perdoa o meu pecado, porque eu sou um pecador. Eu fiz isso e aquilo outro. Não. Se você no domingo da ressurreição diz que Cristo ressuscitou, para que Ele fez isso? Para te tirar do pecado? Você não pode na segunda-feira seguinte, dia 21 de abril, por sinal é feriado, você dizer, Senhor, perdoa o meu pecado, porque ontem, no domingo da ressurreição, que Cristo tirou o meu pecado, eu pequei de novo. Não, você não pecou nem no dia da ressurreição e nem no anterior, porque o pecado foi tirado da terra há 2000 anos. O que você está fazendo é plantando mal, é vivendo errado. Viver errado é outra história. Você tem que se consertar entendendo justamente a graça. A graça te leva a entender isso. É só você acessar as nossas redes sociais, as nossas reuniões. É impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e essas pessoas que estão aqui hoje, esses abençoados que estão aqui hoje, passaram por isso, e foram feitos participantes do Espírito Santo. Uau, isso é muito forte. O Senhor serviu a mesa para todos nós, comemos na mesa, né? Coisa linda, gostosa, comida preciosa. E também provaram da boa palavra de Deus. Nham, 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 nham. Comeram. Estou ilustrando aqui, mas não é pela boca, é pela mente. A palavra entrou na mente de todo mundo. É interessante que aqui fala, provaram da boa palavra, né? Por que boa palavra de Deus? Porque a lei não era a palavra de Deus. Aquilo lá não servia. Ele nem considerou aquilo lá como sendo palavra de Deus. Era Moisés, ele entregava a Moisés entrega. Os anjos que entregaram aquilo lá. Nem foi Deus. Agora, a boa palavra de Deus, sabe quem entregou? Paulo. E também provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do século vindouro e recaíram. Interessante. Tem pessoas que provaram da boa palavra de Deus e recaíram.
Hein? É possível recair. Não confunda isso com perder salvação eterna. Recair não dá graça. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Não dá. É impossível. E a pessoa aqui, o Espírito chegou e falou, vem cá, meu filhinho, vou te dar isso aqui, ó. Pá, 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 pá. E ele, que maravilha. Daqui a pouco ele desiste e vai embora e diz, não, eu vou lá para a esquina de novo lá, porque não aguentou? O que aconteceu? Não entendeu o que foi dado para você? Foi te dado o melhor. Você está comendo filé e agora vai chupar um ossinho? Não tem sentido. Crucificando de novo para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério, ou à desonra, ou à vergonha. Não dá para fazer isso. Pegar o Cristo ressuscitado e dizer, não quero mais, eu prefiro o de Nazaré, ou eu prefiro o arrependimento de obras mortas, eu quero de novo, eu estou com a saudade lá do Egito. Cebola do Egito. Ou foi tirado do Egito, chegou pelo deserto, não é que o povo estava sofrendo lá no deserto, não, aquele povo estava sendo disciplinado, e eles não entenderam isso. Aí eles começaram, mas Senhor, estamos com fome, está vindo maná todo dia do céu, mas é sempre a mesma coisa, a gente quer coisa nova. O povo começou a murmurar. Como pode alguém que se viu perfeito, abençoado e mais que vencedor, você pode dizer, eu sou mais que vencedor? Diga de novo. Eu também sou mais que vencedor. Bom, estou dizendo isso aqui agora. Teve gente que já disse isso no passado. E agora ele volta a se ver pecador, maldito e buscando a vitória. Um mais que vencedor vai voltar a buscar a vitória. Tem sentido isso? Não tem sentido. Não tem sentido. Vou lutar de novo para buscar a vitória. Deus já te deu. Cristo morreu na cruz por você. Os que recaem serão disciplinados, porque são filhos. Serão corrigidos. Serão açoitados. São filhos. Agora, a tua glória é ter limpa a consciência. A tua glória não é, eu vou voltar de novo. Não, lá isso aí não é glória, isso aí é voltar para o Egito. Comer cebola de novo. Não estou falando que a cebola é problema, a cebola do Egito, o pessoal tinha saudade, o povo de Israel tinha saudade da cebola do Egito, do pepino do Egito. Eles iam ter um pepino, olha, temperado, cebola roxa, sabe, coisa boa lá na Terra Prometida, mas eles preferiram pensar nas coisas passadas. Não pode. Tua glória é ter uma limpa consciência, é saber que você está vivendo o melhor hoje, é o melhor. Eu estou passando por muita prova ainda. Graças a Deus, passe. Como você disse, estou passando, não estou ficando em mais uma prova, eu estou passando. Se você está passando, aba pai. Você não pode ficar. Colossenses 1:24. Paulo disse assim aos Colossenses, agora me gozo no que padeço por vós, e cumpro em minha carne o que falta das aflições de Cristo por seu corpo, que é a igreja, da qual fui feito ministro segundo a administração de Deus que me foi dada para convosco, para que anuncie plenamente a palavra de Deus. As pessoas comentam que Paulo era apenas um apóstolo a mais. Não, Paulo era o apóstolo aos gentios. Ele teve a honra de receber a encomenda de anunciar plenamente a palavra de Deus, a boa palavra de Deus. Não é a lei, ele não foi chamado para ensinar a lei, foi criticado e perseguido e morto por isso. Paulo foi morto porque pregava a lei, porque era contra a lei. Não é que ele era contra a lei por sua própria vontade, ele tinha que anunciar a graça, o evangelho que era a boa palavra de Deus. E Deus disse, olha, você vai ter que ir lá e fazer isso e já te aviso desde já, você vai ter muito sucesso. Você já pensou o Paulo começar a pregar sabendo que Deus já disse para ele que ele não teria muito sucesso? Não deve ser muito fácil. Que todo mundo que faz o seu trabalho gostaria de ter sucesso naquilo que faz. Mas Paulo já sabia, eu vou sofrer. Por isso que ele não ligava para nada.
Estou aqui, vai me apedrejar? Estou sabendo, manda. 26. É a palavra de Deus que ele disse que iria. Volta 25, só um pouquinho, por favor. Anunciar plenamente a palavra de Deus, a boa. O mistério, qual é a palavra que Paulo ia anunciar? O mistério que esteve oculto desde séculos e eras, mas que agora foi manifestado a seus santos. Esse era o mistério que Paulo ia pregar. Ele pregou? Sim. Nós recebemos essa palavra? Sim. Não foi diretamente por Paulo, não importa, foi pelo apóstolo José Luiz, foi por outro intermediário, não importa. Hoje é eu que estou falando aqui, é a mesma coisa. O que importa é que esse mistério estava oculto. Quando Paulo chegava e falava mistério para Pedro, Pedro dizia: quem é esse cara? Eu tive lá, o Senhor me falou que agora é pela fé, pela mente. Paulo disse: Pedro, não é isso. É um mistério. Para quem não entende, é mistério. Para quem entende, é limpa a consciência. Verso 27. A quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério que Paulo pregou? Cristo, aonde? Qual é o mistério que Paulo pregou? Cristo em vós. Cristo em você. Esperança de glória. Esperança de limpa consciência e, ao final, esperança de glorificação. Esse é o mistério que você desfruta dele hoje, não como um mistério, mas como uma realidade em sua vida. A quem anunciamos, disse Paulo, admoestando a todo homem. Você vai admoestar um homem aí fora e dizer: você é perfeito em Cristo, você é abençoado com todas as bênçãos, você não precisa mais de santa ceia, de Páscoa, de jejum, de pedir perdão por seus pecados, porque Cristo já te abençoou para sempre. Ele vai dizer: de que planeta você veio? Aí você vai dizer: eu vim do planeta fora mesmo, daqui mesmo. Eu sou de outra dimensão. E ele é também, só que ele está ali, né? A quem anunciamos, admoestando a todo homem. Estamos aqui hoje, amanhã podemos estar em outro lugar. Em qualquer lugar que esse homem esteja. Será que é salvação para um norte-coreano? Será que ele é um dos escolhidos? Será que tem escolhido lá? A palavra não pode chegar, ninguém pode pregar lá, ninguém pode ensinar nada lá. Só pela internet. Só que a internet também não chega lá. A de fora do Ocidente não, só o que interessa para eles lá. É possível? Como é que fica isso? Apresentando e admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem, menos aquele que você olha na rua e vê ele meio maltrapilho, meio estranho aquilo ali, você fala: menos esse. Todo homem. Tem gente que não se adapta à vida da carne, e não são só esses que estão pela rua. As grandes celebridades do mundo, políticos, artistas, cantores, pessoas as mais diversas, sobe tanto sucesso, está tanto na mídia, sobe na cabeça que ele não se adapta. Chega um momento que ele: cheguei alto demais, e agora o que eu faço? Tenta se matar. Por quê? Porque vai para o lado errado da coisa, não sabe quem ele é. Não é verdade? Todo homem, para o qual também trabalho, disse Paulo no verso 29, o verso final, lutando segundo o seu poder, o qual atua poderosamente em mim. Se você pensa que você tem que se acertar com Deus, tem pessoas que dizem: eu não vou na igreja, porque para ir lá na igreja, primeiro eu tenho que me acertar com Deus. Conhece gente assim? Eu não posso ir lá na igreja ainda. Primeiro eu tenho que acertar umas coisas aqui, depois eu vou lá na igreja. Vou lá na igreja, ele é a igreja. Ele é a igreja.
Ele acha que quem está aqui dentro é mais santo do que ele, que a igreja é um ambiente de santidade. Aqui é um lugar de reunião nossa, que nós locamos para esse dia. A reunião dos santos, da família da fé. Aqui na carne, tem gente pior do que esse que quer se preparar primeiro para vir aqui depois. Tem gente pior. A minha carne. Se você é abençoado que está me ouvindo agora, você pensa que primeiro você tem que se acertar com Deus, deixe disso. Deus te vê perfeito. Você só precisa crer nisso. Mas para isso, você tem que esquecer o seu passado religioso. Se você não esquecer o seu passado religioso, ou cético, tem pessoas céticas. O que é uma pessoa cética? É a pessoa que não crê em absolutamente nada. Eu não creio nisso, eu não creio naquilo, eu não creio nem nesse aqui, nem naquele ali. Eu creio em Deus do meu jeito. Não, tudo bem, ainda bem que você crê em Deus. Né? Tem aquele que diz, eu não creio em Deus, nem do jeito dele. E é perfeito do mesmo jeito. E Deus um dia vai chegar para ele e falar, escuta, você pensava que era assim, isso aqui é diferente. Eu sou o teu Deus aqui, ó, estamos juntos. Você tem que esquecer o seu passado religioso. Não dá para viver a plenitude da perfeição fazendo obras religiosas. Finalmente, Efésios 5:27. Aqui é Cristo falando, tá? A fim de apresentá-la a si mesmo, Cristo falando, uma igreja gloriosa, a glória dos eleitos, uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha nem ruga, em espírito, não se veja em carne. Se você lê isso aqui em carne, mancha e ruga, você pensa que isso aqui tem a ver com centro de... Sim, como é que é? Os religiosos, que isso aqui é vida eterna, que não tivesse mancha nem ruga. No céu, você não vai ter mancha nem ruga no céu? Sim. O céu é o que é? Onde é que você está hoje? Em lugares celestiais, assentado com Cristo. E aqui você já não tem mancha nem ruga, não se pode olhar. Isto aqui, você vendo o seu corpo. Se você olhar vendo o seu corpo, você vai dizer, sabe quem vai aqui? Ninguém está salvo, ninguém tem. Todo mundo tem mancha e ruga no corpo. No espírito, nenhum dos eleitos dos filhos de Deus tem mancha ou ruga. Nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. É isso que Deus preparou, uma igreja dele. Essa igreja é espiritual. E você é um espírito perfeito. More onde você morar. More nos lugares mais estranhos. E eu passo em certos lugares. Não importa onde você mora, não importa a sua posição social, não importa a sua cor, não importa a sua religião, não importa a sua maneira de pensar, não importa nada. O que importa é que você creia nisso. Se você se vê assim em espírito, diga, eu recebo essa palavra e você está vivendo a glória dos eleitos do Senhor. Tá bom? Abençoados e abençoadas com todas as bênçãos. Salvos sempre, salvos. Vamos agradecer com a ciência que nosso Pai nos ensinou, certo? Hoje é dia de salvar, de falar daquele religioso que não sabe que é um abençoado. Hoje é um bom momento, pois já chegou o tempo de salvar os crentes. Foram quase 2000 anos e ao diabo temático e o engano seguia igual. A trombeta já soou, a palavra está correndo e a igreja crescendo está. E agora firme e ancorada, tua igreja
permanece. Falamos todos o mesmo, hoje sempre. E todas as nações, tua igreja hoje confessa. E com vestiduras novas, Já governa. ah, papai, diga! Hoje é o bom momento, pois já chegou o tempo de salvar ao sentir. Foram quase 12.000 anos e ao diabo ter batido, eu engano seguia igual. A trombeta já soou, a palavra está correndo e a igreja crescendo está. E agora firme e ancorada, tua igreja permanece. Falamos todos o mesmo, Hoje sempre. e todas as nações, tua igreja hoje confessa. E com vestiduras novas já governa. E com vestiduras novas Já governa. e com vestiduras novas já governa. Hoje é um bom momento. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.